Este vídeo demonstra como substituir componentes do disco de travão. Para a correta instalação dos referidos componentes do travão, são necessárias as seguintes ferramentas: ferramenta para a retração do pistão, relógio comparador, chave dinamométrica e outras ferramentas. Uma vez elevado o veículo, verificar os rolamentos das rodas, assim como todos os componentes do sistema de direção e suspensão. Deve eliminar-se qualquer folga por aperto ou substituição. Em primeiro lugar, retirar a roda. Depois, girar o eixo e realizar uma verificação visual dos sistemas de suspensão e dos travões para detectar defeitos visíveis. Entre outras coisas, deverá verificar também o estado das proteções da transmissão e das mangueiras do travão. As mangueiras do travão expandem-se e contraem-se devido ao stress térmico. Isto reduz a pressão transferida para a pinça de travão e pode provocar um processo de travagem insuficiente e dramaticamente ineficaz. As mangueiras de travão devem ser substituídas a cada 2 a 5 anos, dependendo do veículo. As mangueiras de travão da Bosch caracterizam-se por a utilização de conectores e materiais idênticos aos da montagem original. A máxima resistência mecânica. Mantém as suas características perfeitas face a agentes químicos externos. Começar por retirar a pinça de travão, habitualmente fixada com 2 parafusos. Posteriormente, inspecionar cuidadosamente a proteção do pistão da pinça. Se estiver danificada ou se o pistão da pinça estiver oxidado, substituir a pinça de travão por uma nova. Fixe a pinça de travão de forma segura, evitando danificar a mangueira e de forma a não limitar o acesso aos restantes elementos. Antes de desmontar o suporte, é necessário retirar as pastilhas de travão. Para isso, retiram-se os parafusos de fixação. Desaparafusar o perno de montagem que suporta o disco. Depois, retirar cuidadosamente o disco do travão da manga do eixo. Se não for necessário substituir o disco de travão, a base da flange e conjunto do disco de travão devem ser minuciosamente limpos para eliminar qualquer contaminação ou resíduos de ferrugem. Antes de realizar a medição do empenamento da manga de eixo, deve limpar-se a superfície cuidadosamente para eliminar qualquer contaminação ou resíduos de ferrugem. Para medir o empenamento da manga, usar o relógio comparador fixado sobre o suporte magnético. Colocar o relógio comparador na ponta do rolamento da manga. Colocar o indicador de marcação a zeros, depois realizar a medição do desvio axial e girar o cubo uma volta completa. Agora é o momento de verificar a qualidade do acabamento da manga, se não sofre de qualquer tipo de deformação. O fabricante do automóvel define a tolerância aceitável. As mangas danificadas devem ser substituídas por novas. Para limpar o suporte, fixá-lo num torno de aperto. Limpar minuciosamente as guias de deslizamento e as superfícies de montagem. A sujidade e a contaminação podem provocar o encravamento das pastilhas de travão durante a travagem. Todas as superfícies de contacto dos suportes pastilhas de travão devem ser tratadas com uma camada fina de lubrificante de travões. Aplicar lubrificante na superfície de contacto da pastilha de travão no suporte. A Bosch recomenda o lubrificante Superfit. O Bosch Superfit caracteriza-se por uma elevada resistência à lavagem, um comportamento térmico notável e o amortecimento de vibrações de ressonância. Agora volto a colocar as cavilhas guia e aplico o lubrificante Superfit da Bosch sobre as mesmas. Compressão do pistão da pinça. Retirar a cobertura e soltar ligeiramente o parafuso de purga. Deixar sair fluido do travão antigo enquanto pressiona o pistão. Use uma ferramenta de retração do pistão para o retirar completamente. Assim garante-se que o líquido contaminado não pode ser empurrado para trás através do tubo, o que poderia danificar a unidade hidráulica do ABS.
Agora será montado o novo disco de travão. Os discos de travão da Bosch caracterizam-se por tolerâncias de fabrico extremamente rigorosas, um elevado nível de estabilidade mecânica e térmica. Instalar o disco de travão numa superfície limpa, livre de lubrificantes e óleo da manga. Depois, aparafusar o perno de montagem fixando o disco de travão. Para medir o empenamento do disco de travão, pressionar firmemente o disco de travão contra o cubo. Podem ser utilizadas placas de espaçamento para compensar a espessura da jante. Os parafusos da roda têm também de ser apertados utilizando uma chave dinamométrica. Colocar o indicador de marcação a 12 mm do bordo do disco de travão. Colocar o indicador de marcação a zeros. Marcar o ponto inicial a partir do qual será efetuada a medição. Nos discos de travão ventilados devem ser realizadas medições de ambos os lados. Os resultados do desvio axial do disco de travão, medidos em ambos os lados, não devem exceder o limite aceitável segundo as especificações do Easytronic. Em seguida, o suporte pode ser reinstalado na manga. A informação sobre o binário de aperto necessário pode ser encontrada no Easytronic. Agora serão instaladas as novas pastilhas de travão. As pastilhas de travão da Bosch caracterizam-se por elevada estabilidade de atrito e elevada resistência ao corte. Uma baixa compressibilidade, assim como travagem sem ruído nem vibrações. Assegure-se de que a embalagem está protegida por um selo. Cada embalagem genuína deverá ter um selo de segurança intacto com o logo da Bosch sobre o mesmo. Uma vasta gama de pastilhas de travão da Bosch conta com elementos anti-ruído. Estes proporcionam uma grande redução do ruído. Colocar Bosch Superfit nos controlos deslizantes e nas placas traseiras das pastilhas. Depois colocar a pinça com as pastilhas. Já está instalada a pinça de travão. As pinças de travão Bosch Exchange contam com as seguintes vantagens. As peças Bosch Exchange têm a mesma garantia e função que as peças novas. A utilização de peças Exchange respeita o meio ambiente. A pinça de travão é agora colocada no suporte. Apertar os parafusos da pinça de travão com a chave adequada. Agora é preciso voltar a ligar a mangueira do travão à pinça. Ligar a outra extremidade à linha de travão e voltar a colocá-la na respectiva posição. Assegure-se de que a mangueira do travão não fica torcida nem toca noutras peças do veículo. O procedimento de purga dos travões é o passo seguinte a realizar. A purga dos travões deve ser sempre realizada após qualquer trabalho em elementos hidráulicos. O tipo de fluido de travões adequado é especificado no manual de manutenção do veículo. Por favor, respeite as instruções de purga específicas para cada modelo. Estão disponíveis no Easytronic. Antes de voltar a montar as rodas, assegure-se de que a mangueira do travão está adequadamente colocada. Antes de instalar a roda, verifique o estado da superfície de contacto entre a jante e o disco de travão. Se a superfície de contacto estiver suja, corroída ou visivelmente manchada, é necessário proceder à limpeza da mesma. O mesmo se aplica aos parafusos da roda. Voltar a colocar a roda. Apertar os parafusos. Baixar o elevador completamente. Em seguida, aperte os parafusos com uma chave dinamométrica, conforme o procedimento indicado no Easytronic. Recomendamos que prima o pedal do travão 5 a 7 vezes para pressionar novamente os pistões das pinças contra as pastilhas de travão. Caso contrário, poderia ocorrer um deslocamento prolongado do pedal durante as primeiras travagens. Posteriormente, verificar o nível do fluido do travão no depósito. Depois disto, podemos iniciar o assentamento das pastilhas e discos de travão para que o sistema de travões alcance uma eficiência de funcionamento ótima. O procedimento é simples: conduzir a uma velocidade de 70 km/h e travar suavemente até 30 km/h. Repita este procedimento 5 a 6 vezes. Em seguida, os parafusos da roda devem ser novamente verificados e apertados com a chave adequada. Realizar um teste de eficácia da travagem no frenómetro. Os resultados da medição devem ser impressos e apresentados ao cliente. Beneficiar da Bosch como um parceiro forte.
A Bosch fornece ao mercado de pós-venda, aos distribuidores e às oficinas, produtos comprovados e fiáveis, soluções adaptadas e testadas individualmente para todos os veículos, componentes de travão que superam largamente as normas legais e um apoio profissional estabelecido para a oficina com sistemas de testes, formações e serviços de uma única fonte. Apoio completo para o seu negócio de travões. Bosch. Tecnologia para a vida.